Aqui se faz, aqui se paga. Essa história não é minha, é a história de uma seguidora, e eu quero que você preste bastante atenção nessa história. O meu marido sempre foi um marido assim, machista, sabe? Nunca foi muito carinhoso, ele era bem, tipo, narcisista, sabe? Era um relacionamento meio tóxico. Sempre quando ele queria namorar, eu tinha que estar sempre disponível, né? Eu nunca podia estar com nenhuma dor, porque ele falava que isso não existia, que ele nunca entendeu isso de mulher não estar disposta, de estar com dor, de estar com dor de cabeça, ou não estar bem, enfim. Ele sempre foi assim. Então, se não fizesse, ele já ficava com aquela cara e brigava e falava que, enfim, que eu não prestava nem pra isso, sempre assim. Só que aí eu comecei a ficar meio adoentada e com muita dor mesmo. E aí, como ele não queria ficar sem, ele começou a me levar no médico, a tratar, e eu descobri que eu estava com câncer no útero. E aí eu tive que fazer vários tratamentos, né? E eu sentia muita dor. Por isso eu sentia muita dor. Já estava num estágio muito avançado, eu já tive que começar a fazer químio imediatamente. E aí, gente, eu sofri muito nesse momento porque o meu marido ele não entendia. Ele judiou muito de mim, né? Ele me acompanhou nos médicos, tudo, fez tudo o que tinha que fazer. Só que ele judiava muito no momento em que ele tinha as necessidades dele e eu já não estava mais aguentando de dor. Então ele falava que eu não prestava pra nada, que eu tava ficando podre por dentro. Ele falava que eu tava horrível. E foi horrível, né, gente? Vocês imaginam o que eu passei nesse momento. E aí ele chamou minha irmã para ver se podia cuidar de mim. E a minha irmã se prontificou e veio, né, de boa. E ele falou até que ia pagar, mas ela falou que não precisava. Só que eu fui ficando pior, né? Fui ficando pior. E aí ele começou a reclamar que realmente ele não aguentava mais. E eu via que ele ficava conversando muito com a minha irmã, sabe? Eu já tava ficando meio preocupada. Que assim, de madrugada eu escutava que eles estavam juntos lá na sala conversando. E a gente não é boba, né? Conclusão que ele realmente estava tendo um caso com a minha irmã. Só que eu já não aguentava nem falar, eu fiquei internada, né? Acabei ficando internada porque não tinha mais o que fazer, assim, não tinha mais solução para minha vida, né? Eu já estava num estágio assim deplorável. Realmente eu sou um milagre. Eu tô aqui por um milagre. E aí a minha irmã e ele me deixaram, né? Não foram mais me visitar, me abandonaram. Ele quis ficar com ela, falou que precisava viver a vida dele, que ele era muito novo, que não ia ficar com uma pessoa que daqui a pouco já estava morta, né? Então ele, para que ele ia ficar cuidando de uma pessoa que não ia sobreviver? E como eu não tinha mais para onde ir, os médicos, ninguém para cuidar, ele não queria mais cuidar de mim. A minha irmã levou ele para morar com ele, né? Com ela. Me largou também. Então eu fiquei no hospital, né? Esperando pra. Só que aí, gente, a vida, né? Dá muitas voltas. Dá muitas voltas. Encurtando tudo, depois de 6 meses internada, foram muitas pessoas lá no hospital orar por mim. E eu recebi muita oração e eu me apeguei muito com o Senhor. E eu comecei a melhorar. Só que nisso, ele já estava com a minha irmã, né? E não queria saber de mim. Não queria saber de mim. E eu comecei a melhorar. A minha casa estava lá, era a minha casa, estava fechada, só que eu não podia ficar sozinha em casa. Mas eu comecei a melhorar. E milagrosamente eu não precisei mais. Eu tô resumindo, porque isso foram meses, tá? Eu não precisei mais de químio. Os médicos viram que realmente eu estava sendo curada, tirou o meu útero e começou a limpar todo o meu corpo. A químio fez efeito. Eles acharam que não, mas fez efeito. Mas quem pôs a mão ali foi Deus, né? O Senhor me curou. E aí eu começou a crescer cabelo, eu voltei para minha casa, já conseguia me virar sozinha. E o tempo foi passando. E passou um ano e eu fiquei sabendo que a minha irmã traiu o meu ex, porque a gente separou, né? Ela traiu o meu ex, pegou tudo dele, acabou roubando o pouco que ele tinha. Eu arrumei uma outra pessoa, me casei de novo. Faz 5 anos que isso aconteceu. Eu estou casada, muito bem casada, um marido maravilhoso. E hoje, sabe o que aconteceu com o meu ex? Pois é, ele começou a trabalhar é, de Uber, né? E perdeu tudo. O carro de Uber é da empresa, não é dele. A minha irmã traiu ele.
ele não tem onde morar, porque a casa era minha, e eu não quero ele. Ele pediu uma chance pra mim, eu não quero ele nem pintado de ouro, claro que não. Mesmo porque eu já arrumei uma outra pessoa e tô muito feliz. E hoje, sabe onde ele mora? No carro. A empresa deixa o carro com ele mora dentro de um carro, fica pedindo dinheiro para um, para outro, um quartinho ali, um quartinho aqui, para ver se ele consegue dormir uma noite bem. E é assim que é a vida. Eu fui curada, tô sarada, para a glória de Deus, com o meu marido. Não posso ter filho, né? Eu tirei o útero, mas não tem problema, porque eu posso adotar, né? E Deus é maravilhoso, porque Ele faz tudo certo, né? Eu não desejei esse mal para ele. Ele mesmo fez esse mal para ele acontecer, né? Ele mesmo, porque ele colheu o que ele plantou. Ele realmente me humilhou muito, assim, não deu para eu contar tudo o que ele fez para mim. Mas ele me chamava de podre, que eu era horrível. E ele me mostrava fotos de mulheres e ele falava assim: Isso que é mulher, você tá um trapo. O que eu vou ficar fazendo com uma mulher que daqui a pouco já tá no cemitério e eu vou ficar perdendo meu tempo com você? Não, eu não vou ficar. E ele realmente me largou, gente, no pior momento da minha vida. E foi isso. Essa é a minha história. Coloca aí o que vocês acham, né, dessa história, o que vocês fariam no meu lugar. Se eu fiz errado de não ajudar ele, sei lá. De repente, né? Às vezes até passa pela minha cabeça, será que eu não tinha que ajudar ele? Mas ele fez tanta coisa mal pra mim que eu acho que ele não merece, né? Que ninguém ajude ele mesmo. Ele tem que passar agora o processo dele ver o que ele fez e rever, né? As coisas que ele falou. E é assim mesmo, né? Aqui se faz, aqui se paga, não tem jeito. E essa é a minha história, hoje eu tô feliz, curada. Deus me curou, me deu um marido abençoado e glória a Deus. Essa não é a minha história, é a história de uma seguidora, história forte, né, gente? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque realmente, aqui se faz, aqui se paga. Se você tem uma história aí pra me contar, me manda que eu conto. E se não me segue, passa a me seguir, porque aqui a tua história vira novela. Um beijo no teu coração e que Deus te abençoe.